A gente passa anos e anos na escola, né? Aprendendo um monte de coisa. Mas sério, a gente já parou pra pensar? Pra quê? Qual é o verdadeiro propósito da educação? É essa pergunta, essa questão fundamental que a gente vai explorar agora. Porque, sabe, é muito fácil a gente se perder na discussão sobre os métodos, né? Falar de tecnologia na sala de aula, de novas pedagogias, enfim, do como ensinar. Mas a verdade é que isso é só uma parte da conversa. Antes de discutir o como, a gente precisa dar um passo atrás e responder a uma pergunta muito mais fundamental. Para quê? Qual é o objetivo final de tudo isso? E olha, a resposta para essa pergunta, ela muda absolutamente tudo. Para a gente entender o peso dessa questão, vamos fazer uma viagem no tempo. Tem uma história real que mostra perfeitamente o choque entre duas maneiras totalmente diferentes de enxergar o que, afinal, significa ser uma pessoa educada. Imagina a cena. Estamos em 1744, lá na Pensilvânia. Tá rolando a negociação de um tratado e o governo colonial decide fazer uma oferta para os líderes de 6 nações indígenas. E a oferta, na cabeça dos colonizadores, era assim, uma coisa super generosa. Eles disseram algo como, olha, mandem pra gente uns 6 dos seus jovens, nós vamos cuidar bem deles e ensinar tudo o que a gente sabe, todo o conhecimento do homem branco. Só que a resposta que eles receberam, bom, digamos que não foi bem o que eles esperavam. E essa resposta abriu um verdadeiro abismo entre duas formas de ver o mundo. A resposta foi bem direta e muito reveladora. Os líderes basicamente disseram o seguinte: a ideia que vocês têm de educação não é a mesma que a nossa. Quando nossos jovens voltam das suas escolas, eles são inúteis para nós. Eles viram péssimos corredores, não entendem mais nada da vida na floresta, não sabem caçar um inimigo ou construir uma cabana. Ou seja, aquela educação dos colonos tornava os jovens completamente despreparados para viver na própria sociedade deles. E essa história é perfeita para ilustrar o ponto central aqui. Pensa bem, uma educação que ensina a sobreviver na floresta e outra que ensina numa sala de aula. As duas são educação, certo? Sim, só que elas foram feitas para realidades, para mundos completamente diferentes. Então, essa é a grande sacada. Não existe um modelo único, universal de educação. Todo o sistema educacional é, no fundo, um espelho, um reflexo direto do que a sociedade precisa, dos problemas que ela enfrenta e, principalmente, como a gente vai ver, dos valores que ela tem. E aí que a gente entra no próximo ponto. Vamos entender melhor essa conexão com o que é, basicamente, um motor invisível por trás de toda a educação, os valores de uma sociedade. Tá, mas o que é um valor exatamente? De forma bem simples, é uma preferência. É aquilo que uma sociedade como um todo decide que é importante, que é desejável. Por exemplo, uma sociedade pode valorizar a competição, o sucesso individual. Outra pode valorizar mais a cooperação, o bem da comunidade. E isso muda tudo, porque define o que é visto como bom ou útil. E as nossas escolas, mesmo que não seja algo dito com todas as letras, ensinam um monte de valores. Pensa só. A ideia de que os mais capazes é que pegam os melhores empregos, ou que o trabalho manual vale menos que o intelectual, a busca pelo lucro, pela promoção pessoal, tudo isso são valores que muitas vezes o sistema educacional acaba reforçando, sabe? Aqui tem uma analogia ótima para entender essa conexão. Pensa assim: os valores são o destino, o lugar onde a sociedade quer chegar. E os objetivos educacionais? Bom, eles são o mapa, o passo a passo para levar todo mundo até lá. Na prática, a educação funciona como um processo de transformação, né? A gente parte de uma realidade atual, ou como as coisas são, aí os valores dizem como as coisas deveriam ser, e os objetivos educacionais são o plano de ação para sair do ponto A e chegar no ponto B. É a educação que constrói essa ponte, que transforma a realidade. Ok, agora vamos sair dessa visão mais ampla da sociedade e vamos dar um zoom. Vamos lá para dentro da sala de aula e falar sobre o papel de quem ensina. E aqui vem a pergunta de R$ 1 milhão. Num processo que é tão cheio de valores, que tem um propósito social tão claro, será que é possível para um professor ser neutro? Ser só alguém que transmite informação e pronto? A verdade é que cada aula, cada texto escolhido para ler, cada conversa na sala, nada disso é só sobre o presente. Cada uma dessas coisas é um tijolinho na construção do futuro. Seja para reforçar o muro que já existe ou para começar a construir uma coisa totalmente nova. O grande educador Paulo Freire tinha uma visão muito clara sobre isso.
Ele dizia que não é a educação que, como num passe de mágica, cria a sociedade. É o contrário. É a sociedade, principalmente quem detém o poder, que cria um tipo de educação para manter as coisas como estão, para preservar seus próprios valores. E tudo isso nos leva a uma encruzilhada. Uma escolha que, no fim das contas, toda pessoa que educa precisa fazer, quer ela perceba, quer não. Olha, a questão aqui não é se quem ensina vai tomar uma posição. A questão é qual posição vai tomar. Porque o simples ato de educar já é, em si, um ato político e social. A autora Maria Teresa Needlecoff, por exemplo, descreve 3 tipos básicos de educador. Primeiro, tem o conformista. É aquele que concorda com o sistema como ele é e trabalha para encaixar os estudantes nele. Depois, tem o neutro. Aquele que diz, a escola é só escola, não tem nada a ver com política. E, por fim, tem o agente de mudança, que enxerga a educação como uma ferramenta para ajudar as pessoas a se libertarem e a construírem uma sociedade mais justa. E aqui vem o ponto talvez mais polêmico de todos. Segundo essa visão, aquele professor que se diz neutro por não questionar o sistema, na prática acaba ajudando a manter tudo do jeito que está. A ideia é que em um sistema que tem problemas ou injustiças, a neutralidade não é bem neutralidade. É, na verdade, uma escolha pela conservação. E com isso a gente fecha com uma reflexão que vale para cada um de nós. Para qual destino o mapa da nossa educação apontava? Que valores tentaram nos ensinar? E no fim das contas, no que essa educação nos transformou? A resposta para essas perguntas diz muito não só sobre a escola pela qual a gente passou, mas sobre a sociedade que a gente vive.